Olá, eu sou a Yara Pedro, também conhecida como a Bayomi Yorubá. Eu estou aqui hoje para falar sobre o que é a constelação familiar. A constelação é uma terapia que vai olhar para o problema a partir da perspectiva das dinâmicas familiares. E ela é baseada em 3 leis: a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de troca. O pertencimento se refere a alguém pertencer ao seu sistema familiar. Todo mundo pertence a um sistema a partir do seu nascimento. Não há como mudar isso, mas às vezes algumas dinâmicas fazem a pessoa se sentir excluída. Então, por exemplo, quando ela não segue os padrões da sua própria família, quando tem uma doença muito grave, uma deficiência ou até mesmo quando cometeu um crime. No caso da lei da hierarquia, se refere à ordem que entrou nesse sistema e o seu papel. Então, por exemplo, um filho, quando ele nasce, antes dele nascer, os pais dele tiveram que nascer. Antes dos pais, os avós e assim por diante. Mas o desequilíbrio acontece quando eu saio do meu papel e eu vou para o papel do outro. Então, por exemplo, numa família em que o pai falece cedo, é comum a mãe escolher algum dos filhos para oferecer para ele certas responsabilidades para ajudá-la no cuidado da casa e da família. Às vezes esse filho tem que sair para trabalhar, tem que cuidar dos irmãos mais novos, então ele em partes deixa de ser filho para ser pai. Isso desequilibra bastante. E o equilíbrio de troca é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho para dar e só posso querer receber do outro o que o outro pode dar. Mas muitas vezes a gente dá mais do que pode porque temos dificuldade de falar não e a gente cria muita expectativa com relação ao que a gente gostaria de receber do outro. Mas às vezes esse outro nem teve isso na sua infância, na sua criação, então não consegue nos dar. E aí então, baseado nessas 3 leis e com conhecimentos também de leitura corporal, intuição, o constelador faz uma análise do campo, que é o campo morfogenético. É um campo energético que é estudado inclusive pela física quântica. Ele escolhe pessoas ou bonecos para entrar nesse campo e começa a fazer essa leitura através das coisas que as pessoas vão sentindo. Então a pessoa relata: eu estou sentindo uma dor no estômago, me doeu as costas, o coração acelerou. E tudo isso vai dando dica para que ele consiga perceber qual é o nó da questão, aonde está desequilibrado essas 3 leis, para trazer um novo ponto de vista sistêmico sobre aquele problema e daí então trazer para a consciência aquilo que estava inconsciente. E a partir daí, o constelado, o cliente, ele consegue ressignificar todas aquelas emoções, pensamentos para fazer diferente no seu dia a dia. É isso. Gostou? Deu vontade de constelar? Então vem!